Você sabe ou lembra o que aconteceu nesse dia? Se você souber, você pode falar. Não? Deixa eu te dar uma ajuda. O que aconteceu nesse dia foi reproduzido num filme no ano de 1997. Um filme que provavelmente você já deve ter visto, porque ele foi um sucesso no cinema. Ele retrata um romance em meio a uma tragédia, onde membros de diferentes classes sociais se apaixonam durante uma viagem que teve um fim trágico. O filme contou com a atuação brilhante de Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, e foi um sucesso no cinema. Esse filme arrecadou... foi o primeiro filme a arrecadar mais de 2 bilhões de dólares. Além de ter 14 indicações ao Oscar, tendo vencido 11 dessas 14 indicações. Alguém sabe de que filme que eu estou falando? Isso, exatamente. O navio Titanic, ele foi construído em 3 anos. E foi pensado e foi projetado para ser um dos maiores e mais luxuosos navios de sua época. Ele contava com 2.224 pessoas a bordo. E dentre essas pessoas, haviam pessoas da elite social. Tinha membros da aristocracia britânica, tinha milionários, atletas olímpicos, artistas industriais, até mesmo magnatas industriais. Ou seja, a bordo do navio Titanic, tinham pessoas que eram muito, muito ricas. E, sem dúvidas, nenhuma delas esperava que, às 23 horas e 40 minutos, no dia 14 de abril, o navio colidiria com um iceberg gigantesco e levaria 1.513 pessoas à morte. Irmãos, a maioria dessas pessoas confiava nas suas riquezas, confiava na estabilidade das suas riquezas, e a maioria delas, com certeza, não estava nem um pouco preocupada com a sua eternidade. Irmãos, para a nossa sociedade, a riqueza consiste justamente nisso. Em você ter muito, muito, mas muito dinheiro, a ponto de você poder embarcar num navio gigantesco e desfrutar de toda essa riqueza que você acumulou durante anos. Mas no que consiste a verdadeira riqueza? O que uma pessoa precisa ter para ser verdadeiramente rica? Nessa noite nós falaremos justamente sobre a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza. E para nós falarmos sobre isso, eu te convido a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 12. Vamos ler do verso 13 até o verso 21. Lucas capítulo 12, verso 13 em diante, diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Irmãos, Jesus nunca fez nada no seu ministério sem um propósito claro e específico.
Se você pegar o livro de Lucas para analisá-lo, você verá que os 3 primeiros capítulos do livro tratam sobre a infância de Jesus que aconteceram na região da Galileia. A partir do capítulo 3 até o capítulo 9, nós vemos Jesus sendo batizado por João Batista e iniciando seu ministério na região da Galileia. Mas nós sabemos que os principais eventos relacionados à crucificação de Jesus aconteceram em Jerusalém, que ficava numa outra região chamada Judéia. E a distância entre Galileia e Judéia são de aproximadamente 140 quilômetros. E você concorda comigo que 140 quilômetros para serem percorridos a pé ou a cavalo jumento é uma distância considerável, certo? Por isso, a partir do capítulo 10 de Lucas, nós vemos Jesus começando a fazer essa jornada em direção à Judéia. Mas Jesus faz essa jornada de maneira bastante tranquila. Ele para numa localidade, prega, chega em outra localidade, dorme lá, cura um, ressuscita outro por ali. Ele vai fazendo essa jornada progressivamente. E no capítulo 11, nós vemos que no meio dessa jornada, Jesus ele encontra aqueles que amavam ele, aqueles que odiavam ele, os fariseus, os haters de Jesus na época dele, né? E aí, diante disso, Jesus começa a censurar os fariseus. Se você olhar no capítulo 11, você vai ver que Jesus acusa o pecado desses homens, que eram os grandes líderes religiosos da época. Jesus censura eles. E é no meio desse ponto, é nesse contexto, que um homem, que certamente observava como Jesus ele lidava com os fariseus, que eram as maiores autoridades da época, como lidava com coragem, com ousadia. Este homem, ele olha para toda essa circunstância, para todo esse movimento que está acontecendo, e ele vê em Jesus uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Olhe comigo, mantenha a tua Bíblia aberta comigo, tá? Olhe comigo no verso 13, o que o verso 13 começa a nos informar. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Irmãos, o que está acontecendo aqui, certamente é algo que você já presenciou na sua família ou na família de alguém. A famosa briga por herança. Já viu em algum lugar? É exatamente isso que está acontecendo. Este homem, ele estava pedindo para que Jesus entrasse nessa briga que ele tinha com o irmão dele. Mas veja, é interessante como este homem chega diante de Jesus para fazer esse aparente pedido. Como nós vimos semana passada com o bom samaritano, este homem ele chega para Jesus com um título bastante respeitoso. O verso nos mostra que ele chama Jesus de mestre, que é um título usado para os grandes líderes. Mas após fazer isso, este homem comete um erro bastante grotesco. Ele dá uma ordem para Jesus. Olha o que o verso nos informa. Diz: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Veja, irmãos, seria diferente se este homem chegasse para Jesus e dissesse assim: olha, Jesus, eu e meu irmão estamos discutindo em relação à herança. Será que o Senhor pode ser nosso mediador? Uma coisa seria ele falar isso. Mas não, ele chega e ele diz: Mestre, ordena, dá uma ordem para o meu irmão repartir a herança comigo. Ele esperava que Jesus ficasse do lado dele. Que Jesus entrasse nessa briga e ficasse do lado dele. Irmãos, a atitude deste homem revela um perigo que eu e você muitas vezes podemos incorrer. Muitas vezes eu e você podemos nos aproximar diante de Deus nas nossas conversas da mesma forma que este homem. Sabe, os nossos pedidos são mais ordens para Deus do que realmente pedidos. Nós já determinamos o que nós queremos no nosso coração. Nós sabemos exatamente o que nós queremos que Deus faça por nós. E aí no fim da oração, mas Senhor, faça-se a tua vontade. Mas no nosso coração nós já determinamos. É isso que esse homem está fazendo. Ele sabia o que ele queria. Ele esperava que Jesus ficasse do lado dele. E ele apenas quer usar Jesus, a autoridade de Jesus para alcançar o seu objetivo. Não é isso que eu e que você fazemos às vezes. E qual que é o perigo de fazer isso? Bom, o perigo é nós ouvirmos uma resposta de Deus que nós não gostaríamos de ouvir. Como este homem ouviu. Olhe comigo no verso 14. Mas Jesus lhe respondeu:
homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Este homem poderia ter ficado sem essa, concorda comigo? Jesus diz, olha, eu não vim para ser juiz, eu não vim para ser uma autoridade judiciária nessa terra. Quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? O propósito de Jesus não era dividir terra ou ficar fazendo isso. A missão de Jesus era algo muito mais importante. Irmãos, lembre-se, Jesus aqui ele está falando e todos os discípulos estão ao redor dele. É isso que o texto nos informa no início do capítulo. Os discípulos de Jesus estão ao redor dele e tem uma multidão vendo esse diálogo entre Jesus e o homem. E o que Jesus está fazendo aqui é ensinar algo pelo seu próprio exemplo. Lembre-se, Jesus ele deu um curso de discipulado de 3 anos e meio para 12 homens. Né? Apenas um reprovou, que foi Judas, o resto foi aprovado. Né? E nesse curso de discipulado, Jesus ensinou através de palavras e principalmente pelo seu próprio exemplo. E aqui ele está dando, pelo seu próprio exemplo, mostrando que ele tinha claro em mente e ele sabia qual que era a missão dele nessa terra. Irmãos, isso é uma reflexão que eu e você precisamos fazer. Qual é a minha e a tua missão? Como é importante eu e você sabermos a diferença entre o que nós somos e o que nós não somos chamados para fazer. Eu e você não somos chamados para fazer tudo. Jesus poderia ter resolvido o problema deste homem. Ele tinha inteligência, por isso ele tinha capacidade, ele era visto como uma autoridade, mas ele não quis resolver esse problema, você percebe? Tem coisas que eu e você não precisamos ou não deveríamos abraçar, simplesmente porque não são as nossas responsabilidades. Da mesma forma que eu e você precisamos ter claro quais são as minhas e as tuas responsabilidades na igreja, em casa, no nosso trabalho, e abraçá-las com êxito, e abraçá-las com paixão para fazer o melhor para a glória de Deus. E é justamente isso que Jesus está fazendo. Jesus sabia qual que era a missão dele, ele sabia o porquê de ele estar caminhando nessa terra, ele queria tratar o coração deste homem. E é isso que ele começa a fazer a partir do verso 15. Jesus começa a mostrar para este homem que ele chega para Jesus achando que se ele conseguisse a divisão da herança ele ficaria mais rico. Jesus começa a mostrar para ele que a verdadeira riqueza não está apenas em coisas materiais, mas a verdadeira riqueza está em primeiro lugar em um coração grato. A verdadeira riqueza está em primeiro lugar em um coração grato. Olhe comigo o que Jesus fala para este homem no verso 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Irmãos, a palavra usada aqui por Jesus como avareza, Jesus dá um alerta, né? Tende cuidado e guardai-vos de toda avareza. A palavra aqui grega usada como avareza é uma palavra muito descritiva. Ela literalmente significa a sede de ter mais, de ter mais, de ter mais e ainda mais. É como se quando você chegasse cansado, né? Fiquei sabendo que a Camila aí treina jiu-jitsu, é jiu-jitsu? Algo assim. Muay Thai. Então imagine que depois de um treino de Muay Thai, que chega exausta em casa, com sede, aí o Eduardo chega e diz: só um copo de água aqui para você. E esse copo de água tá com sal. Né? Você, além de passar mal, você vai ter ainda mais sede. A palavra aqui, avareza, ela quer descrever isso. É como se você tomasse um copo de água salgada quando você estivesse com muita sede para saciar essa sede. E o que Jesus está alertando é: tende cuidado desse desejo de sempre estar querendo mais e nunca estar satisfeito com o que você tem. Sabe aquela pessoa que termina uma reforma na casa e já tá pensando na próxima reforma? Talvez essa pessoa seja eu e você. E nem mesmo parou para agradecer por aquilo que nós já conquistamos. Eu e você temos que lutar contra esse pecado de sempre estar querendo mais. Terminou a faculdade e já está pensando na pós. Conseguiu uma promoção no trabalho, já está pensando na próxima promoção. Ei, calma, dá uma respirada. Agradeça, seja grato. Aprenda a estar satisfeito com aquilo que você já conquistou. Olhe para trás e veja as coisas que você já tem e seja grato por elas.
Então, essa é a primeira lição que Jesus está mostrando. A verdadeira riqueza, em primeiro lugar, está em um coração grato. Então, eu quero oferecer para vocês aqui uma dica, uma forma de como você pode desenvolver este coração grato. Durante essa semana, durante as suas devocionais, pegue um caderno, pegue uma caneta, um lápis e pense em coisas que talvez você nunca tenha parado para agradecer a Deus. Eu lembro, eu fiz essa atividade uma vez com os adolescentes na igreja. Foi muito interessante. Por exemplo, a gente agradeceu pela escova de dente, pelo sabonete, pelos materiais de higiene. Você já parou para imaginar que 200 anos atrás ninguém tinha tudo isso? E eu acho que a vida era meio complicada sem essas coisas, certo? Mas essas coisas são tão óbvias para nós que parece que sempre foi assim. Não, isso é extremamente recente. Essa semana eu estava pensando, eu cheguei na casa ali, estava organizando minhas coisas, e essa semana eu coloquei internet. Até colocar a internet eu estava com os dados, e aí fiz umas ligações, liguei pro meu irmão lá, chamada de vídeo, comeu todos os meus dados. Aí fiquei um dia sem internet. Aí eu, como é difícil a vida sem internet, né? Mas isso é uma coisa tão óbvia para nós. Você sai de um lugar, você conecta no Wi-Fi de outro, você está com os dados móveis. E talvez você nunca tenha parado para agradecer a Deus sobre isso. Isso é algo extremamente recente. 10, 15 anos que isso se tornou algo extremamente desenvolvido. Você vê, nós estamos rodeados de bênçãos. Então, tantas bênçãos que talvez nós nunca tenhamos parado para agradecer. Então, faça esse exercício durante essa semana. Se você quer alcançar a verdadeira riqueza, em primeiro lugar, tenha um coração grato por tudo aquilo que você já tem. Escreva, se esforce para isso. Como nós fizemos a reunião de oração agora aqui para desenvolver, orando em relação ao Pai Nosso, como nós fizemos na quarta, faça isso durante a semana, sobre gratidão. Escreva, e você vai ver que com certeza nós temos muito mais para agradecer do que para pedir. Bom, após mostrar isso, Jesus agora, do verso 16 até o verso 19, passa a ensinar, através de uma parábola, que a verdadeira riqueza ela não está apenas em um coração grato, mas ela também está, em segundo lugar, em um coração confiante em Deus. Olhe comigo o verso 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Irmãos, a confiança é algo bom e necessário. Eu e você precisamos fazer os nossos trabalhos, assumir nossas responsabilidades com confiança. Imagine que você tem uma cirurgia marcada e aí você entra no corredor da cirurgia e você olha para o médico e aí, confiante, vai dar certo. E ele, mais ou menos, na verdade é a minha primeira vez e tal. Como você se sentiria? Péssimo, certo? Confiança é algo importante, necessário. Porém, a confiança sem Deus é uma confiança inútil. E é isso que Jesus passa a mostrar. E ele passa a mostrar isso através de uma parábola. Então, antes de nós olharmos especificamente esse verso, eu quero que a gente reflita um pouco sobre parábolas. O que eram parábolas? Eu já ouvi várias vezes que parábolas eram historinhas que Jesus usava para que as pessoas entendessem melhor. Tal. Não. Parábolas eram um recurso que Jesus usava para que aqueles que ele quisesse, para que os eleitos entendessem e para que os não eleitos não entendessem. Quem fala isso é o próprio Jesus. Em Marcos capítulo 4, verso 11 e 12, ele diz assim: e ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendam, vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Essa era a função das parábolas. Para os eleitos, esclarecia. Para os não eleitos, só piorava a situação. Elas serviam de juízo. E Jesus sempre usou nas suas parábolas figuras públicas, lugares conhecidos dos judeus. E nessa parábola em específica, Jesus está usando a figura de um agricultor.
de um agricultor. Ele diz: o campo de um homem rico produziu com abundância. Mas veja que interessante. A ênfase que Jesus está dizendo, o que Jesus está mostrando é que um homem teve uma excelente colheita. Tá? Um homem muito rico teve uma excelente colheita. Mas a ênfase que Jesus está dando aqui não é no homem. Não é no homem. O sujeito da frase, se lembrar das aulas de português aqui, é o campo. O campo de um homem rico produziu com abundância. Se Jesus quisesse estar dando ênfase no homem, ele começaria essa parábola dizendo: um homem rico produziu com abundância no seu campo. Você percebe a diferença? Mas ele não fala isso, ele diz: o campo de um homem rico produziu com abundância. O que Jesus está mostrando é que este homem teve uma excelente colheita, mas não foi pelos méritos dele, foi pelos méritos do campo. Isso me lembra a minha infância. Durante a minha infância, morei toda a minha infância no Rio Grande do Sul, e meus avós moravam no sudoeste do Paraná, próximo de onde eu estava morando antes de vir para São Paulo. E o fim do ano era uma das épocas mais aguardadas por mim e pelo meu irmão, porque era a época que a gente ia para o sítio da avó, né? Tentar pescar, tentar tirar leite de vaca, nunca consegui direito, né? Fazer trilha e tal. E era uma das épocas mais aguardadas. E eu lembro das conversas que meu pai tinha com meu avô. Meu avô agricultor, toda a vida agricultor. E aí as conversas giravam em torno disso. E como foi a plantação do soja esse ano? Como foi a plantação do feijão, do milho? E variava, né, dependendo das variáveis de cada ano, mas as respostas geralmente giravam em torno disso. Foi muito bom, né? Esse ano choveu certo, ou não, foi muito ruim, a seca foi forte, a geada atrapalhou, o sol não ajudou, coisas nesse sentido. O que o meu avô estava mostrando é que por mais que ele tenha feito tudo certo, por mais que ele tenha arado a terra, plantado no momento certo, usado os recursos de adubo, de veneno certo, ele dependia de variáveis que ele não controlava, como o tempo. E é justamente isso que Jesus está mostrando. Este homem rico, ele teve uma excelente colheita, mas não foi pelos méritos dele, foi pelos méritos do campo. Mas mesmo assim, este homem, ele cria um dilema no verso 17. Ele acha que tudo o que ele tinha conquistado era por causa dele, pelos méritos dele. E aí ele cria um dilema no verso 17. Olha comigo no verso 17. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. A primeira coisa que nós podemos notar, irmãos, é a quantidade de pronomes pessoais na primeira pessoa que este homem usa. Olha só, ele diz no verso 17: que farei por não ter de colher os meus frutos? Farei isso, destruirei os meus celeiros, recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma. Você percebe? Este homem, ele estava plenamente confiante que tudo que ele tinha conquistado era dele e era pelos méritos dele. E ele faz uma pergunta: que farei, pois não tenho de recolher os meus produtos? Certo? Então ele tá diante de uma incógnita. Ele tem muitas riquezas. E o que ele vai fazer com tudo isso? Bom, a gente poderia ajudar este homem, certo? O que ele poderia fazer com tantas riquezas? Bom, em primeiro lugar, ele poderia dar aos pobres, certo? Poderia compartilhar, com certeza na época dele, assim como hoje, tem várias pessoas que necessitam algo para comer, ele poderia ter distribuído parte da sua riqueza aos pobres. Em segundo lugar, este homem poderia ter levado parte da sua riqueza, parte dos seus bens, ao templo. O templo em Jerusalém era um local extremamente belo, construído por Herodes, que precisava de constantes doações dos judeus, porque os romanos não queriam sustentar, para manter. Ele poderia ter levado a parte da sua riqueza ao templo. Em terceiro, ele poderia fazer uma espécie de ação social nas sinagogas, né? Naquela época, quem eram as famílias, assim como nos dias de hoje, né, as famílias mais pobres não tinham condições de
matricular seus filhos em uma escola. Então, as sinagogas, que eram as igrejas da época, tinham a responsabilidade de educar essas crianças. E assim como os dias de hoje, todo tipo de educação exige recursos financeiros. E Schoen poderia ter pegado parte da sua riqueza e levado, né, para que as sinagogas distribuíssem essa espécie de bolsa a essas crianças. Mas veja, nenhuma dessas possíveis respostas sequer passou pela cabeça desse homem. Esse homem, ele decide resolver esse dilema no verso 18 da forma mais egoísta possível. Ele diz: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Irmãos, a confiança deste homem nele mesmo é tão grande que esses dois verbos que ele usa, a palavra destruir e reconstruir, é uma linguagem extremamente profética. Você lembra no Antigo Testamento, quando os profetas diziam assim: olha, Deus vai destruir os teus inimigos, ou Deus vai destruir os muros de Jerusalém, ou quando eles diziam: os muros de Jerusalém serão reconstruídos. É uma linguagem profética, uma linguagem assertiva, dizendo: olha, isso vai acontecer. É exatamente as mesmas palavras que Schoen está usando aqui. Você sabe o que isso me lembra? Esse nível de confiança desse homem tão grande nele mesmo? Isso me lembra o Titanic. O Titanic foi construído por uma das maiores empresas de industriais pesados do mundo. O Titanic possuía 16 compartimentos vedados em seu casco, de forma que se 4 deles se rompessem e as águas inundassem, o navio ainda poderia prosseguir viagem. O capitão da navegação do Titanic era nada mais, nada menos que Edward Smith, que era o marinheiro mais bem pago de sua época. Edward Smith era uma espécie de celebridade, né? Se ele fosse nos dias de hoje, em época de Instagram, ele seria uma espécie de Cristiano Ronaldo com milhares de seguidores. Havia vários milionários que só embarcavam em um navio se fosse com o capitão Edward Smith. Os construtores do Titanic estavam tão confiantes que o navio não afundaria em hipótese alguma, que eles colocaram apenas 20 barcos salva-vidas. Isso salvaria apenas um pouco mais da metade da população, que eram 1.186 pessoas. Mas para que colocar mais barcos salva-vidas? O navio não afundaria nunca, certo? A revista The Shipbuilder, no ano de 1911, um ano antes do naufrágio do Titanic, publicou a seguinte declaração se referindo à segurança do Titanic e do Olympic, que foi um navio construído pela mesma empresa num tempo paralelo com o Titanic, que era um pouco menor que ele. Olha só o que essa revista publica em relação a esses dois navios. Abre aspas. Na medida do que é possível conceber, estes dois maravilhosos navios são projetados para serem inafundáveis. Fecha aspas. Você consegue ver? A confiança destes homens estava tão elevada que eles tinham certeza do sucesso da viagem. Tinham certeza do sucesso da viagem. Eles estavam tão confiantes em si mesmo como este homem. O que eu vou fazer com tanta riqueza? Eu vou destruir meus celeiros e vou reconstruir. Irmãos, neste momento cabe eu e você refletirmos onde eu e você temos colocado a nossa confiança. Talvez eu e você estejamos como este homem, confiando na estabilidade das coisas da nossa vida, como está tudo indo muito bem, confiando no dinheiro ou confiando em alguma pessoa em específica, confiando que as coisas vão bem porque elas vão bem, porque você é bom, porque você trabalha árduo, por isso você tem o que você tem. Mas, irmãos, o que a Bíblia nos chama a fazer é justamente o oposto. É trabalhar confiando em Deus. E é isso que Jesus está mostrando. A verdadeira riqueza, ela não está apenas em um coração grato,
mas ela está em um coração confiante em Deus. Em uma pessoa que conquista coisas, sabendo que tudo que ela tem vem do Senhor. Que cada mínimo progresso que eu e você temos é presente de Deus. É graça de Deus em nossa vida, e não mérito nosso. Irmãos, é curioso como o nosso coração ele tende a frequentemente confiar em nós mesmos e a querer se distanciar de Deus. Né? Eu lembro da minha época de fundamental. Meu pai, pastor, né, sempre que ele perguntava, né, antes da época de prova, e aí, tem prova hoje? Tem, então ora antes da prova. Eu não orava muito, só quando a água estava batendo no pescoço, né? Senhor, ajuda e tal. Mas eu lembro depois, na minha época de seminário, quando eu estava estudando, no ambiente onde nós estamos sendo preparados para o ministério e onde nós oramos antes das aulas e tudo mais, antes das provas. Mas a frequência, a tendência sempre era ou esquecer de orar. Se eu estudei, eu vou bem. Simplesmente confiando puramente no nosso esforço e não confiando no Senhor. E este homem, ele está dessa forma. Nós precisamos, irmãos, aprender a ter um coração confiante no Senhor. Mesmo quando as coisas estão indo bem. Mesmo quando tudo está dando certo. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E esse homem aqui, ele está tão confiante em si mesmo, que agora ele não só sabe o que ele vai fazer, mas como ele faz um planejamento para o futuro. Olhe comigo no verso 19. Ele diz assim: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Irmãos, este homem ele está tão confiante em si mesmo que agora ele diz: olha, eu tenho tudo o que eu preciso para viver bem. Olha as palavras que ele usa, olha os recursos que ele usa. Ele diz: direi à minha alma, tens depósito para bens, tens depósito muitos bens para muitos anos. Faz o que então? Descansa, come e bebe. Você concorda comigo que essas são três coisas necessárias para você viver bem? Se tiver bastante comida, bastante bebida e uma casa na praia, dá para viver, certo? Dá para, não é uma má ideia, né? Então, o que esse homem ele está extremamente confiante em relação a isso. Ele tem o que é necessário para viver. E ele acrescenta em uma palavra ainda mais interessante. Ele diz: descansa, come, bebe e regala-te. Essa palavra regala-te significa literalmente seja alegre você mesmo. Seja alegre você mesmo. Sabe o que este homem está dizendo? Sabe a felicidade que o mundo tanto procura? Este homem está dizendo: eu encontrei. Agora eu encontrei. Seja alegre você mesmo. Seja feliz. Porque agora você tem tudo. Você tem tudo que você precisa para viver bem. Bom, o que este homem não esperava é que nesse momento do discurso, quem começaria a falar era Deus. Olhe comigo no verso 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Deus começa sua fala chamando este homem de louco, insano, insensato. E por quê? Porque este homem, pelo simples fato que este homem, naquela noite, ele teria o encontro mais importante da sua vida. Não era encontro com o seu artista favorito, ou com um grande líder de Israel, ou com uma celebridade. Não, era encontro com o seu próprio Criador. Mas esse homem não tinha nem mesmo parado ao longo de sua vida para refletir sobre esse momento. E a pergunta que Deus faz é uma pergunta arrepiante. Não é uma pergunta acusadora, no sentido de dizer o que você fez pelos outros, ou quem vai ser o receptor de todas as riquezas que você guardou. Não. Mas o que Deus está dizendo é basicamente: olha, veja o que você fez para você mesmo. Você planejou sozinho, você construiu sozinho, você divertiu sozinho, e agora você morre sozinho.
E o pior, você nem mesmo se preocupou em preparar alguma coisa para o mais importante da sua vida, que é a sua eternidade. Irmãos, a minha e a tua vida é um sopro. Tiago fala sobre isso. Os anos que eu e você vão viver são extremamente poucos, mas o que nós fizermos ao longo dessa vida determinará toda a nossa eternidade. Toda a nossa eternidade, que é uma eternidade. Não determinará apenas onde eu e você passaremos a nossa eternidade, mas determinará como nós passaremos a nossa eternidade. Se você crer no Senhor, se você se arrepender dos seus pecados, você vai passar a sua eternidade em novos céus e nova terra, que é aqui, renovada. Se você não crer, se você não se arrepender dos seus pecados, você vai passar no inferno. Mas se você já fez, se você já tomou essa decisão, se você já creu no Senhor, o que você fizer a partir do momento que você crê no Senhor, vai determinar a qualidade da tua eternidade. É isso que Paulo fala em Coríntios. Há diferentes distribuições de talentos, porque é nesse mundo que a gente vai passar. Você concorda comigo que dá para ser extremamente feliz numa favela, assim como dá para ser extremamente feliz com uma casa na praia? Dá, mas é diferente. É diferente você morar na praia do que morar numa favela. E novos céus e nova terra vai ser exatamente assim. Pelo esforço que nós dedicarmos no Senhor, desenvolvendo os talentos que o Senhor nos deu para fazer. Tem cristãos que simplesmente se convertem e tá bom. Não querem desenvolver mais nada, não querem se envolver com mais nada, não querem fazer mais nada. E tá bom. Ou lamento dizer que se essa é a tua decisão, não vai ter muito para ti novos céus e nova terra. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Mas se você escolher se dedicar ao Senhor, com os talentos que Ele te deu, desenvolver esses talentos, se engajar na obra do Senhor, a recompensa é maior. E claro, um cristão motivado, ele não vai trabalhar pensando em recompensa no céu, mas elas vêm como consequência. Elas vêm como consequência. E este homem, ele não tinha nenhum momento parado para refletir sobre isso. E o que Jesus está nos mostrando aqui é que a verdadeira riqueza não está apenas em um coração grato, não está apenas em um coração confiante no Senhor, mas também está em um coração focado na eternidade. Um coração que sabe que tudo o que nós fizermos aqui é frutífero para a nossa eternidade. E você não fica curioso para saber o que esse homem respondeu? Deus fez uma pergunta para ele. E aí? Essa noite eu vou te pedir a tua alma e o que tens preparado? Para quem será? Deus fez uma pergunta. O que esse homem respondeu para Deus? Nós não sabemos. A parábola acaba aqui. Porque o que Jesus está fazendo aqui é um recurso da qual ele queria ele queria que todos aqueles que estavam ouvindo naquele momento refletissem sobre a sua condição eterna. Assim como eu e você, mais de 2000 anos depois. E o que tens preparado? Para quem será? A pergunta de Jesus ecoa por séculos. E o que tens preparado? Para quem será? E ele conclui no verso 21, com a máxima que ele costumava usar em suas parábolas. Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Você lembra por que Jesus contou essa parábola? Por que Jesus começou a contar essa parábola? Porque um homem chegou até Jesus tentando usar a autoridade de Jesus para ficar mais rico. E aí Jesus conclui mostrando, esse é o fim das pessoas que acham que riqueza por si só é uma finalidade. Que você ficar rico, você tem a verdadeira riqueza. Esse é o fim dessas pessoas. Nada. Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Porque a verdadeira riqueza, ela está em um coração grato. Está em um coração confiante no Senhor. E um coração focado na eternidade. Então que Deus nos ajude, irmãos. Lembre-se essa semana. Pratique isso. Lembre-se que nós falamos, Cristo em primeiro lugar. Cristo é a maior joia que você pode encontrar nessa vida. E que você precisa encontrar caso você não tenha encontrado. E a partir dessa riqueza que é Cristo, aprenda a ter um coração grato. Então faça a lista essa semana. Escreva, desenvolva
pedidos, agradecimentos pela qual você nunca tem agradecido. Aprenda a desenvolver um coração confiante no Senhor. Né? Confiança no Senhor é justamente o oposto de ansiedade. Confiança no Senhor é justamente o oposto de medo. Se você quiser ainda desenvolver mais, além de uma lista de agradecimentos, se você quer aprender a desenvolver um coração confiante no Senhor, escreva uma lista de coisas que te deixam com medo. O que te deixa com medo? O que faz você ficar com medo ou ansioso? E ore sobre isso. Você quer aprender a desenvolver um coração confiante no Senhor? Pensa, o que me deixa com medo? Apareceu uma cobra na minha casa? Bom, provavelmente também. Mas sobre situações reais da vida. O que te deixa com medo? O que te deixa ansioso? Se morreu um filho teu? Se morreu um parente próximo teu? Hoje eu estava conversando com meu pai, faleceu um pastor da igreja, da cidade que ele trabalhava. Eu pedi, o que aconteceu? Ele falou, infarto fulminante. Eu falei, meu amigo, todos nós estamos na lista. Quando chamar a senha, não tem o que fazer. E ele falou, a gente está na fila. Eu falei, exatamente. Mas se a morte te assusta, Cristo venceu a morte. Esse é um sinônimo de algo na tua vida da qual você não está confiando no Senhor. Então pense sobre isso. Isso é algo extremamente importante. Por fim, aprenda a desenvolver um coração focado na eternidade. Lembre-se disso. Novos céus e nova terra já foram inaugurados na cruz, tá? E você já estamos vivendo novos céus e nova terra. Não está tudo perfeito ainda. É só olhar ao nosso redor. O pecado ainda está aqui, as coisas já estão aqui. Mas as coisas são aqui na terra. E nós vamos reinar eternamente com Cristo aqui na terra. Então, não acumule riquezas onde tudo vai perecer, mas acumule riquezas eternas, onde você vai ser recompensado por Cristo, para a glória de Deus. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela tua palavra, por ela nos direcionar, por ela nos exortar, apontar o caminho que nós devemos seguir. E nós pedimos que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, ajude-nos a conhecer o Senhor, Deus, e a ter uma verdadeira riqueza, Senhor, que diferente desses homens que nós lemos nessa história, na parábola, que o nosso coração seja um coração grato, satisfeito, contente por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que da mesma forma nós consigamos desenvolver um coração confiante em Ti. Confiante que tudo acontece na nossa vida pela Tua vontade, para a glória do Teu nome. Da mesma forma, ajude-nos a ter nossos olhos fixos na eternidade, como o Edwards costumava dizer. Ajude-nos a fixar nossos olhos na eternidade, para que tudo que nós fizermos nessa terra seja visando o Senhor, uma recompensa, seja visando a glória eterna do Teu nome, onde nós reinaremos como Teu Filho. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.